Nesse vídeo eu vou mostrar como dados críticos gera receita, né? Gera bufunfa, dinheiro aqui, e qual que é a minha política para lidar com isso aqui dentro do canal. E para que diabos estou fazendo esse vídeo? Para você que é patrocinador e quer entender um pouco mais essa questão de precificação, né? Ou você mesmo que é um produtor de conteúdo, ou quer ser um produtor de conteúdo, ou segue o canal e quer entender um pouco melhor como eu lido com isso aqui, quais são as minhas diretrizes, né? Qual que é a ética por trás disso tudo aqui, beleza? Então vamos lá, né? Como esse vídeo aqui não vai ter edição, eu defini fazer aqui no fundo aqui um negócio para nos guiar. Então, quais as principais formas a gente ganhar receita aqui dentro do canal, né? Falar gente, né? Sou eu aqui no canal. Primeiro passo aqui é as propagandas do YouTube, né? Seja YouTube ou então monetizações em plataformas, né? Então, se tiver se eu conseguir monetizar o TikTok também, entra tudo isso aqui, que é aquele tipo de monetização que ela vem padrão quando você veicula o vídeo. Toda propaganda que você assiste antes de assistir esse vídeo aqui, por exemplo, ela gera uma mínima porcentagem para o canal, para o criador de conteúdo, e aí, né, se isso, pelo menos no YouTube, hoje em dia funciona assim, se você conseguir juntar mais de US$ 100, aí eles te pagam isso aí no próximo mês. Então funciona dessa forma aqui, e é um jeito que é uma graninha que de vez em quando aqui, pelo menos no canal, cai, né? Um canal pequeno, mas é um nicho do nicho do nicho RPG, né? Então acaba de vez em quando caindo aí um dinheirinho aí dessas propagandas, né? A segunda forma é através de apoiadores, né? Que são os membros do YouTube, são os apoiadores aqui do Apoia-se, né? Que é assim uma maneira de fornecer para essa galera um conteúdo mais personalizado, mais profundo, que de alguma forma eu não conseguiria fazer no YouTube aberto, porque muitas vezes não daria público mesmo, mas quem já segue o canal interessa. E aí tem vários benefícios, né, para quem apoia, por exemplo, os conteúdos exclusivos, os templates que eu solto do Notion, do Obsidian, várias coisas que eu solto para essa galera, até vídeos mesmo, né? A gente tem a Guilda dos Leitores, que é um clube de leitura, né? De livros de literatura, tem a Sociedade Sistemista, então tem vários benefícios aí que você pode conferir clicando aí na descrição do vídeo para apoiar. E aí, assim, tem apoios no YouTube, por exemplo, a partir de R$ 2. R$ 2, cara, isso não vem nem R$ 1, não chega nem R$ 1 para mim a cada R$ 2 apoiados. Mas para que fazer isso? Porque se eu postar isso para os apoiadores, é muito mais fácil da galera que já está encajada consumir aquilo, vai entregar para eles sem atrapalhar o algoritmo do YouTube padrão, entendeu? Então eu faço dessa forma. Além de acabar criando, por exemplo, uma comunidade muito legal de galera que segue mesmo o canal. Muito assídua. Todo mundo que apoia, né, a partir de um nível ali, acho que é R$ 8, né, o valor da coxinha hoje em dia, recebe o acesso lá no grupo do Telegram. E essa galera do grupo do Telegram, né, tem vários desses benefícios todos ali, mas a gente vai criando uma comunidade mais concisa ali mesmo, né? Vamos dizer assim. Então é muito legal e tem essa segunda forma aqui. E aí a gente tem, antes de falar de patrocínios, né? Temos também os links de parceiros ou cupons de parceria. Então o que que são isso, né? Então são links de afiliados. Então eu tenho aqui, quando eu posto um link de um livro da Amazon, se você compra por esse link, eu sempre deixo claro lá que é um link de afiliado, você não paga nada mais por isso, mas eu recebo uma pequena comissão porque é como se eu estivesse te indicando aquele produto e você comprou porque eu te indiquei. Então você recebe isso, né? E aí além de eu ter algumas parcerias, por exemplo, com algumas empresas, como por exemplo editoras, né? Então a gente tem, se você entrar aqui no Linktree, tem dois R's aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. No Linktree do canal, tem na descrição também do vídeo, Linktree barra dados críticos, tem todos os cupons de empresas editoras que você tem desconto e ainda ajuda o canal. Jambô Editora, New Order, então tem um tanto de editora aí enorme, né? Além dos links da Amazon, tem o Mercado RPG, que é o maior mercado aí online de RPG, né? Mesmo da América Latina, então você pode comprar lá com o cupom dados críticos também e receber um desconto, né? Então tá tudo aí no Linktree, eu deixo sempre para facilitar. E muita gente nem sabe que isso existe aqui, mas qualquer coisa que você compra, tá? Entrei lá pelo link do dados críticos na Amazon, vou comprar uma máquina de lavar. Se você fizer isso, muito obrigado, porque uma pequena comissão vem para mim e você não paga nada mais por isso. Então a galera que tem a galera que não pode ajudar financeiramente, mas está sempre comprando na Amazon, na AliExpress, por exemplo. Então só salvar meu link lá já ajuda demais a manter o canal aqui funcionando, tá, gente? E aí, por último, né, nós temos então os patrocínios. Que aqui no canal acabam sendo patrocínios que acontecem esporadicamente, assim, né? Infelizmente, eu não consegui ainda, eu tô tentando melhorar isso agora, essa questão de marketing aqui, para poder conseguir melhorar
esse espaço do canal para empresas que patrocinem, né? Mas já consegui fechar alguns patrocínios muito legais aí, o de Dragon Online, por exemplo. Já fechei patrocínios com algumas editoras, né? New Order, a Laserhead Press, várias outras. Então, a Tria Editora, por exemplo. Então é muito legal a gente fechar essas parcerias, né? E aí, como é que funciona esses patrocínios, né, galera? Eu tenho uma política, né? Eu falei que ia falar da minha política aqui, de não perder tempo com aquilo que eu não curto, tá? Mesmo que uma empresa chegue pra mim e fale assim, olha, vem aqui, eu vou te dar, sei lá, R$ 1 milhão e você faz uma patrocínio aqui do Tigrinho, por exemplo, né? Cara, eu não financiaria, por exemplo, eu não veicularia aqui uma casa de aposta, por exemplo, porque é algo que vai contra as minhas crenças e tudo mais. Então, da mesma forma, se vem uma empresa falando de um RPG que, cara, eu dei uma lida, ou então não é o meu estilo, eu não acho que eu vou conseguir agregar, eu prefiro não perder tempo com aquilo que eu não curto, sabe? Ah, eu vou ficar fazendo um vídeo aqui, eu vou acabar me queimando com a galera, a pouca credibilidade que a gente já tem e demora a construir, você joga ela fora quando você faz isso, então eu não acredito muito nisso. Então, quando eu falo de um produto, alguma coisa, é porque eu li, gostei, ou porque eu uso de fato. Então, isso é muito importante, tá? E outra coisa é que vender espaço de publicidade também não é vender opinião. Então, sempre que eu deixo muito claro isso quando eu vou fazer uma publicidade aqui no canal, que olha, primeiro eu tenho que deixar claro para o público que aquilo é uma publicidade, né? Mas aí o público já sabe que também que eu não vinculo publicidade de algo que eu não gostaria, né? Que eu não consumiria, mas deixar claro também que se tiver algo que eu não goste, eu vou falar de algo que eu não goste. Tá? Então isso é muito, muito importante. Por que que é importante falar isso? Porque imagina, né? Eu vou poder fazer uma review de um produto, de um RPG, de uma plataforma, na qual, cara, eu não posso falar os aspectos que eu não gostei, só posso falar bem. Pô, eu não gosto de perder tempo com aquilo que eu não curto, mas existe uma diferença enorme de não poder falar aquilo que você achou de fato, tá? Então é muito importante ter isso aqui. E empresas, né, que acreditam no próprio produto não tem medo disso aqui, né? Mas tem algumas empresas que ficam chateadas e tal. E aí, quando é assim, eu prefiro, opa, deixa pra lá então, não vamos mexer com isso agora, né? Só que aí, né, tem vários tipos de empresas e pessoas que querem veicular patrocínios no canal muitas vezes e procuram. Então, como é que é a questão de preços? Como é que fica isso tudo? Para explicar a questão de preço, precificação, quanto custa, eu preciso antes explicar como, né, é a minha política de produção de conteúdo, né? Como que eu produzo conteúdo aqui dentro do canal, né? Qual que é o objetivo do Dados Críticos de modo geral? Ele surgiu e continua tendo o objetivo de espalhar a palavra do RPG de mesa. Meu objetivo sempre, em todo conteúdo que eu faço, é tentar espalhar o RPG para novas pessoas, atingir novos públicos, fazer formar novos mestres de alguma forma, né, novos mestres, para que eles consigam de alguma forma expandir o RPG mais. Então esse é o objetivo principal aqui do canal, fazer o RPG de mesa cada vez ficar conhecido como um hobby viável, como algo que não, é algo muito legal, muito agregador para qualquer pessoa, né? Então é meu objetivo. E aí tem alguns tipos de conteúdos, né? Tem até mais do que esses aqui, mas de modo geral a gente tem tipos de conteúdos com objetivos diferentes. Então temos os guias, por exemplo, tutoriais de ferramentas, guias de sistemas, como fazer uma coisa específica dentro do papel do mestre ou dentro de uma plataforma, dentro do Foundry. Tem vários guias aqui, o canal acaba sendo bastante conhecido por isso aqui. Tem muitos conteúdos educativos, né, que entram nessa questão dos guias também, mas em vários sentidos, educativos. Em que sentido que você está falando, Theory? Educativo, por exemplo, é de fazer uma reflexão sobre algum tema, sobre como o RPG ele tem interseção com outras coisas, falar sobre game design muitas vezes, que é aprofundar mais no hobby, ou então fazer live de RPG mostrando todos os erros que tem por trás, mostrando que mestrar é algo simples de fazer, e aí não vai ficar um conteúdo tão palatável de assistir, porque ele não é feito para ser um show, por exemplo, mas ele é educativo, ele cumpre o objetivo educativo dele, que é mostrar para quem quer mestrar que, cara, você pode mestrar mesmo entre aspas, né, sendo mestre ruim, uma mestra ruim, por exemplo, né? O que que é ser ruim também, né? Errar regra, é não saber fazer vozes, dá para fazer isso, tá? Não precisa ter medo. Então, as lives, os conteúdos muitas vezes cumprem esse objetivo educativo aqui no canal. E depois tem o tipo de conteúdo aqui que é o de review e opinião.
que é quando eu falo minha opinião sobre um livro, sobre um sistema, sobre o que eu achei sobre uma série que lançou sobre um filme, sobre minha opinião sobre um mestre, alguma coisa que está chamando a atenção na comunidade, sobre uma polêmica. Então são coisas onde eu dou minha opinião, onde eu pego um livro, né, e abro esse livro com vocês, né, vou lendo aqui, ó, tava com o mouse hitter aqui, então vou lendo, vou falando aqui, olha, eu gostei disso, não gostei daquilo. E muitas vezes acaba que um conteúdo ele acaba mesclando vários desses tipos aqui juntos, né? Mas aí por que eu tô falando disso tudo? Porque, por exemplo, para fazer um vídeo de review de opinião, fazer um review de um livro que eu só li e que eu li e joguei, experimentei na mesa, é uma coisa completamente diferente, tá? Uma coisa, RPG, você precisa experimentar ele na prática para ver como que aquela regra, se ela se porta na mesa, se ela cumpre ou não aquilo que ela prometeu. Então, se eu tenho uma regra e eu li só ele aqui e saio dando minha opinião, sem nem ter jogado, eu gosto de deixar claro que eu fiz isso. Olha, eu li esse livro, tá? Eu não joguei, eu li. Porque aí é legal que vocês saibam porque assim, eu vejo muita gente às vezes, né, achando que é a mesma coisa e aí fazendo conteúdos aí, tipo assim, lê o negócio, já sai dando opinião positiva ou negativa, sem deixar claro se jogou ou não, né? Então o sistema saiu ontem, a pessoa já está fazendo um vídeo muitas vezes é, como se tivesse jogado uma campanha inteira, não deu para experimentar direito aquilo. Então é importante deixar isso claro, porque entender, aprender com profundidade, para trazer com responsabilidade para vocês é algo que leva tempo, né? E aí precisa ler e precisa estudar, gente. Não dá, assim, eu pelo menos gosto de ter lido, pelo menos, e aí deixar claro para vocês que eu fiz isso, o livro para entender aquilo que ele se trata. Sabe, às vezes a gente tem preconceitos ou opiniões que a gente traz de outro sistema e que se a gente não abre, entra no livro, se permite viver a experiência daquele RPG, a gente sai apontando o dedo para várias coisas que a gente muitas vezes tá cometendo ali até uma espécie de, sei lá, injustiça com o sistema em si, tá? E aí, se precisa de ler, precisa de estudar, isso leva tempo, gente. E eu tenho pouco tempo para lidar com o canal. Por quê? Por que que eu tenho? Porque o canal não é minha fonte de renda primária. Ele faz uma renda, ele consegue se sustentar aqui hoje minimamente, né? Ainda não dá para sair no lucro de forma alguma, porque o tempo que eu gasto aqui e fazendo, né, tendo trabalho aqui é muito mais trabalhoso do que se eu tivesse, por exemplo, usando esse tempo para fazer outros trabalhos, né? Então, eu acabo fazendo uma lista de leitura. Olha, o que que eu preciso ler, o que eu preciso estudar para fazer os próximos conteúdos do canal? Né, eu entendi há um certo tempo que não dá, cara, é impossível ler tudo, fazer tudo, então eu vou fazendo no meu tempo quando dá. E aí, eu vou montando essa lista baseado no meu interesse, baseado em indicações que outras pessoas têm, tá? E aí, ó, vou até para dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui tá uma lista, minha lista atual, hoje em dia. Tem o Pampa RPG, que tem um tempão que tá aqui para eu ler, né? Ela vem de ordem de prioridade, eu vou lendo o que tá em cima, né? Então tem um sistema de crianças que eles me mandaram no Instagram, eu até esqueci o nome, eu até anotei, o jeito que eu anoto tá aqui, tá? Que é um sistema muito legal, eu acho que até acabou já o financiamento coletivo deles, tem vários textos que eu vou salvando aqui, sistemas, os centavos macabros, que é outro sistema que, infelizmente, ó, tá vendo? O tempo é tão pouco que já passou o tempo, já fechou o financiamento, eu não consegui ler antes, né? Então tem vários livros. Então é assim que eu vou lendo, vou tendo ideias, vou estudando e aí vou fazendo vídeos depois, né? Mas no meu tempo, quando dá. E aí por que que eu tô falando disso tudo, né? Porque isso leva tempo, sem contar outras listas de leitura sem ser RPG de mesa. Eu tenho que ler para o meu trabalho, né? Eu sou psicólogo, então leio livros científicos, artigos, eu tenho que me atualizar o tempo inteiro. Eu leio coisas de literatura, eu amo leitura, né? A galera sabe. Então, eu leio muito, eu leio bastante. Então, eu gosto de ler livros de fantasia, livros de ficção, de não ficção. Então, eu leio biografias, várias coisas. Então, tudo isso leva tempo. E aí, por que que eu estou falando isso tudo? Porque quando existe um patrocínio, basicamente o que o patrocínio faz, muitas vezes, é passar na frente dessa lista. Então eu tô com essa lista aqui, só para dar um exemplo, nada a ver. Aí aqui, ó, tem o Urban Shadows que eu já iria ler lá embaixo. Aí vem a Tri Editora que lançou o Urban Shadows. E ela fala assim: olha, que a gente queria patrocinar aqui o Urban Shadows. O que eu vou fazer é, primeiro, analisar se faz sentido com a minha política de produção de conteúdo, né? Fazer aquilo. E se fizer, né, eu vou pegar esse Urban Shadows e pular e colocar ele na frente, porque tá havendo ali um patrocínio. E aí eu vou fazer o vídeo sobre ele e depois continuar minha lista normal.
entendeu? Ah, lançou um sistema que eu tô muito no hype, mas ninguém tá patrocinando. Às vezes eu coloco ele, aumento, coloco ele aqui em cima na lista, né? Então, por quê? Porque eu também tenho que ser leal com os meus gostos e os meus quereres, né? Se eu começo a fazer vídeo no canal sem vontade, vocês percebem também. Então, é foda, né, galera? Então, é todo um gerenciamento que a gente tem que fazer aqui para conseguir dar conta, né? E aí, como é que funciona a questão de precificação? Como é que eu falo assim, olha, o valor para você é esse, tantos reais para fazer um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, né? Muita gente tem dúvida, né? Quanto que você cobra? Né? Muita gente vem perguntar, sondar. Teve gente que fez até perfil fake, você acredita? Para mandar e-mail, quanto que você cobra, para saber quanto que eu cobro, galera. Que isso? Não precisa criar perfil fake, não. Me pergunta que eu respondo, né? Mas por que que é difícil responder isso? Porque em relação a preços, não existe tabela fixa de preço, gente. Porque isso vai variar dependendo de muitos fatores. E aí eu não crio tabelas fixas, por quê? Porque vai depender desses fatores aqui, ó, desses, acho que são 6 fatores que eu coloquei, talvez tenha mais e eu posso lembrar depois. Não, mas, por exemplo, quanto trabalho isso vai me dar e quanto eu faria em termos monetários fora. Então, por exemplo, o jeito que eu uso para precificar é, se eu fosse trabalhar na minha profissão de psicólogo atendendo alguém, no tempo que eu levaria para fazer esse patrocínio, quanto dinheiro eu faria? Ah, eu faria tanto dinheiro. Então, eu tenho que partir disso para poder dar um preço para a pessoa. E aí, percebe que isso vai depender do quanto eu recebo enquanto psicólogo, ou se você for um engenheiro, do quanto você faz em uma hora enquanto engenheiro. Então, esse é um dado muito pessoal. E aí, vai depender muito também de algo muito abstrato, que é a relevância que um canal tem, por exemplo, no mercado, né? Que é isso aqui, ó. O quanto é possível entregar em retorno, né? Um canal pequeno, ele entrega menos em retorno do que um canal maior, ou que já tem mais tempo de estrada, por exemplo. Então isso é importante de levar em consideração. Tá? Então é importante também porque isso vai mudando. Ah, meu canal está crescendo mais, explodiu, bati 1 milhão de inscritos. O preço que eu vou cobrar, obviamente, é diferente porque a exposição que eu vou dar para aquela marca é uma exposição diferente. Então não adianta nada eu com 30, 40 mil inscritos sair cobrando, sei lá, né? 5 mil por, sei lá, por 15 segundos de story. Não existe isso, porque tá fora do valor praticado aí no mercado. E é legal você procurar entender o que está sendo praticado no mercado também, tá bom? Outra coisa que me leva a ver o preço, o tamanho da empresa. Pô, é um jogo indie, de uma pessoa indie, que tá me, me procurando para patrocinar. Cara, é lógico que o valor para isso de cobrança, na minha opinião, tá? No meu jeito de ver as coisas, ele é diferente de uma pessoa que é uma empresa grande ou editora grande, por exemplo. Porque a capacidade daquela pessoa, tô gaguejando aqui, né? A capacidade da pessoa de pagar é diferente também. Mas aí, né, eu não posso cobrar o mesmo preço. Mas também fica complicado muitas vezes, né, se cobrar um preço muito barato, porque aí não viabiliza o tempo de trabalho para eu fazer. E aí muitas vezes acaba que, olha, eu acho muito legal isso, mas não daria para fazer. E muitas vezes, galera, quem já tá lá no Discord ou já me procurou para conversar pessoalmente, sabe que para muitos trabalhos indies, muitas vezes, né, eu gosto muito de divulgar, assim, eu não fico nem cobrando às vezes, né, sabe? Não é que eu vou parar para fazer o vídeo do mesmo jeito que eu faria, mas, pô, divulgar, falar que eu tô lendo, fazer um story ali, né, se eu curtir o trabalho, né, se estiver dentro lá das minhas políticas, de algo que eu já gosto, de algo que eu consumiria, é algo que eu já faria, né? Agora, tem muita gente que me procura também, muitas vezes, com uma postura, né? Ah, eu tô fazendo uma parada, você tem que ajudar o mercado nacional e faz um vídeo aí. Tipo assim, com uma postura quase agressiva, tá ligado? E aí, pô, não dá pra eu ler tudo, galera. Não dá realmente, eu peço desculpas, mas não dá pra fazer isso, sabe? Eu sou ser humano e ser humano é falho, né? Então, o meu tempo é limitado. Então, não dá pra fazer isso com todo mundo, né? Pra todo mundo, então é difícil, né? Outra coisa que modifica aí no valor é o formato do conteúdo. O preço que você cobra para fazer um story ou um vídeo curto, ele é diferente de um preço que você vai cobrar para um vídeo longo ou para uma série de vídeos longos, ou então para um formato de conteúdo específico. Então, há uma liberdade criativa. Qual que é a liberdade criativa que a pessoa vai me dar? Então, se a pessoa que está contratando não me dá liberdade criativa nenhuma, pô, aí eu nem aceito. Por quê? De certa forma, a gente vai entendendo o que o público da gente consome ou não. E aí eu preciso saber
como que eu vou modelar aquilo que a pessoa está querendo que eu apresente para o público, do jeito que o meu público já consome. Porque se eu chego aqui e faço um negócio nada a ver, cara, ninguém vai assistir e aí eu não vou conseguir novamente entregar algo em retorno para a pessoa que está contratando esse serviço, né? E aí, tem outro tópico que precisa entrar aqui, que é assim, quando a pessoa contrata espaço de publicidade, é importante entender também que ela está contratando, né, um espaço de publicidade, não um retorno em si. E aí, isso é muito abstrato, muito difícil de entender algumas vezes, porque a pessoa acha que, pô, fez o vídeo é sinal, é sinônimo de sucesso. Cara, é lógico que, dependendo do tempo, você já tem uma noção se aquele vídeo vai dar bom, se vai dar ruim, quanto o mínimo que você, de views que você, ou disposição da marca que aquele vídeo vai ter, mas não é algo garantido, cara. Não é algo garantido. Se fosse, né, se existisse uma fórmula assim, né, seria ótimo, né? E aí não precisaria nem pagar propaganda, né? As próprias empresas poderiam fazer os seus conteúdos ali que ia dar certo, né? Mas não é uma fórmula garantida assim, não é uma ciência exata o marketing dessa forma, né? E aí outro fator que eu levo em consideração também é meu interesse, né? Volta lá naquela lista. Então, é algo que já está no meu interesse? Ou é algo que eu vou precisar estudar, vou precisar me debruçar muito, ou algo que eu não curto tanto? Tem um limite. Eu vou avaliando isso a cada caso. Então, é algo que não é do meu interesse? Pô, já corto. É algo que, olha, não é do meu interesse porque eu não conheço. Aí eu vou buscar conhecer e se for do meu interesse eu vou fazer. E aí isso muda no preço aqui também. E aí, percebe como é difícil dar um preço fixo de como fazer ou quanto cobrar, né? A maior dica que eu daria é ver o quanto você faria fora, né? Fora disso. E aí começa a lidar com isso. Então eu queria fazer esse vídeo para poder falar dessa política, queria ouvir também a opinião de vocês a respeito disso, né? Até uma opinião sobre o que você achou desse formato de mostrar aqui o roteiro aqui por trás enquanto eu ia falando, sem edição, sem nada, né? Porque eu não editei esse vídeo aqui não, só gravei e postei aqui para vocês. Agora, se você gostou desse conteúdo, se pretende entrar em contato aí com a Dados Críticos por patrocínios, pode entrar pelo e-mail, né, que é o canal oficial, ou no Instagram também. Pelo e-mail é melhor, eu acabo vendo mais rápido. Eu sou velho. E aí, vocês podem procurar. E se você gostou dessa plataforma que eu estou usando, vou deixar um vídeo aqui na tela que é o Obsidian, que é onde eu coloquei esse ScaleDraw aqui dentro e onde eu monto essas tabelinhas aqui visuais, beleza? Então, vai lá assistir que vai ser muito da hora.